Por que a África é um continente muito pobre? Ou melhor, por que a África é um continente pobre? Bom, como podemos ver, a África é o continente que de alguma forma é muito rico em recursos minerais. Ou por outra, também, para além de ser o continente muito mais rico em recursos minerais, ele acaba se tornando o continente mais pobre do mundo, tendo em conta que é lá onde que moram as pessoas mais pobres do mundo. Ou melhor, grande parte da população africana são pobres. Neste caso, lá temos pessoas vivendo na pobreza, na linha da pobreza, na extrema pobreza. Então, como que isso acontece, sendo que o continente é um continente mais rico em recursos minerais e automaticamente acaba sendo o continente mais pobre, tendo em conta que a maior parte da sua população vive na extrema pobreza? Então, como que isso exatamente acontece? Olá, eu me chamo José e seja bem-vindo a este vídeo, onde irei te explicar um pouco mais ou menos, baseando em certas pesquisas que de alguma forma venham a demonstrar os principais fatores que influenciam a pobreza africana. Então, para ti que estás interessado a acompanhar este conteúdo, já te convido desde já a deixar seu like para ajudar o crescimento do canal. Então, voltamos ao nosso assunto. Como já vimos, 50% dos recursos minerais que de alguma forma são usados na industrialização pelo mundo, 50% deles na África existem. Mesmo assim, também mais de 50% das pessoas mais pobres que existem no mundo, também elas existem na África. Então, de uma certa forma, aí existe uma certa incongruência. Por quê? Porque do outro lado é um continente que de alguma forma é extremamente rico em recursos minerais e do outro lado é um continente que é extremamente pobre, tendo em conta a sua maioria da população sendo população pobre. Então, havendo esta questão, várias pessoas acabam atribuindo este fator, este facto da África ser pobre ao colonialismo. Mas se formos a analisar bem de perto esta situação de que a pobreza africana não é influenciada basicamente apenas pelo colonialismo, muito pelo contrário. Se formos a ver, os países mais pobres do mundo que existem na atualidade não foram colônias. Um deles é a Libéria, que também tem uma bandeira similar ao dos Estados Unidos. Este local nunca foi uma colônia. Temos também a própria Etiópia. A Etiópia nunca foi uma colônia, mas é um dos países pobres neste caso. Então, se formos a ver, um dos países mais ricos do mundo foi colônia. Os Estados Unidos foi uma colônia da Inglaterra, do Reino Unido, por assim dizer. Então, de uma certa forma, o colonialismo em si não é o principal motivo pelo qual que a África é pobre. Só que, em certas formas, muitas pessoas gostam de focar naquilo que de alguma forma é algo atrasado. Porque pode ser que o colonialismo em si contribuiu para a pobreza em si. Mas a pobreza, hoje em dia, não se fala que é culpa do colonialismo, porque a pobreza em si é culpa do próprio povo africano, que de alguma forma ainda olham para o colonialismo. Porque se deixasse o colonialismo lá atrás, a história seria outra. Por quê? O colonialismo está no passado. Então, quando você sempre regride para trás, a culpa é do colonialismo, você automaticamente está a voltar atrás. E quando você volta atrás, você está ficando atrás. Enquanto os outros estão a ir à frente, você está ficando atrás. Então, a história é você pensar no futuro, olhar no futuro. No futuro eu, presente, sou uma colônia? Não. No futuro sou uma colônia? Não. Então, aquilo que vai fazendo com que uma determinada sociedade venha a progredir em vez de regredir. Então, e também vou tentar explicar alguns fatores que de alguma forma demonstram que o colonialismo em si não é o único vilão nesta questão. Aliás, ele não pode ser visto como um vilão. Foi um marco histórico, foi um acontecimento histórico. É claro que não foi algo agradável a ninguém. Nenhum local que foi uma colônia, de alguma forma, foi algo agradável para os nativos daquele local. Mas foram coisas que aconteceram na nossa sociedade, na nossa humanidade. Então, de uma certa forma, o foco aqui é deixar para trás esses acontecimentos e uma determinada população de um determinado local ter como objetivo focar no futuro.
E quando olhamos já alguns fatores que de alguma forma influenciam a pobreza africana, dentre os quais o primeiro fator temos a baixa industrialização, neste caso. Ou por fim dizer que também baixo nível de industrialização na África. Por que eu digo isso? A industrialização em si é uma inovação, como diz a Revolução Industrial. Estamos na fase pós-revolução industrial, mas os países africanos parece que ainda estão a caminhar na pré-revolução industrial. Então isso acaba sendo uma coisa prejudicial para as nações africanas. De qual forma isso acaba sendo prejudicial? Vamos supor que na África a maior parte da população em si se empenha na agricultura. Então, de uma certa forma, os produtos agrícolas acabam sendo a sua principal fonte de renda, que tem como o seu próprio consumo e a comercialização para agregar certo valor, que tem como objetivo a comprar outros produtos alimentares que a pessoa venha necessitar, porque nem tudo que nós usamos no nosso dia a dia conseguimos produzir no nosso campo de produção. Então vamos supor que é um produtor de tomate, ele tira uma bacia de 20 litros e aquela bacia de 20 litros é a venda a mais ou menos 200 meticais. Então aí ele está vendendo a matéria-prima bruta, neste caso. É um produto que de alguma forma posso consumir a partir do momento que eu compro tomate e cozinhando, consumir, mas também devemos olhar isso na perspectiva como se fosse uma matéria-prima também, que de alguma forma tem como objetivo de dar origem a um outro produto. Por exemplo, vamos supor o massa-tomate. Então, se por exemplo alguém vende uma bacia de 20 litros de tomate a 200 meticais, devemos ter em mente que esta mesma bacia de 200 meticais, quando se colocar na indústria e se transformar em massa-tomate, aquela mesma quantia que correspondeu a 200 meticais pode vir a corresponder a 1.000 e tal ou a 2.000 meticais. Então, aí é onde acontece a mágica da industrialização. Então, a partir do momento em que um produto que é considerado de uma certa forma matéria-prima para a produção de outro produto venha a passar por uma industrialização, ele acaba sendo atribuído um valor agregado, neste caso o valor agregado à produção, neste caso. Então, vamos supor que todos os recursos minerais que existem na África, de uma certa forma, são considerados como matéria-prima. Então, quando se vende esses produtos, neste caso, esses recursos, tanto como produtos alimentares na África, eles são vendidos na sua fase como matéria-prima. Então, acaba sendo vendido com um valor muito abaixo, que de alguma forma venha a impulsionar uma determinada economia que de alguma forma se precisa para o desenvolvimento de uma determinada nação ou de um determinado povoado ou distrito ou por aí assim e diante, ou do tal mesmo continente. Então, por isso esta questão da África em si ter vários recursos minerais, mas com a sua baixa industrialização, então acaba sendo impossível de se transformar aquele produto com um preço mais agregado e assim agregando mais valor à economia africana e basicamente acaba se vendendo com preços baixos. E aqueles preços baixos também têm como sinônimo baixa economia africana. Então, este é um dos fatores, apesar de terem recursos muito ricos, mas eles são vendidos no preço pobre. Então, não existe aquela comercialização do mesmo produto como naquela sua valorização. Por exemplo, o próprio ouro. O ouro em si, quando é extraído da mina, o seu preço é, de algumas pessoas aqui localmente, ele é visto como um dos produtos mais valiosos. Mas quando ele passa por uma indústria transformadora, então o próprio valor é basicamente estrondoso comparado àquele pressário que ele é comprado como matéria-prima. Então, este é um dos fatores que de alguma forma influenciam no baixo crescimento da África e permanecendo a África sendo como um continente mais pobre do mundo. E quando passamos para o segundo passo, é um facto um pouco mais verídico e mais assim, que também envolve a corrupção. A corrupção na África é grande e é tanto que de alguma forma acaba impulsionando também o fraco desempenho e o fraco crescimento da própria África. De certa forma, também pode vir estar um pouco acoplado com o que eu falei também anteriormente sobre a baixa industrialização. Então, os produtos
tanto como a comercialização dos recursos minerais. Então, apesar de serem vendidos tão baixo, então aqueles mesmos recursos, 100% deles, ou por outro dia, que nem sequer 50% em alguns locais, aqueles mesmos valores pagos por aqueles recursos chegam àquilo que deveria ser direcionado àqueles recursos para o desenvolvimento. Acaba servindo como impulsionadores de desenvolvimento do bolso de algumas pessoas. Então acaba sendo algo prejudicial. Então, quando passamos para o segundo fator, também temos o comunismo, tanto como por outro o socialismo. Após a independência das nações africanas, então, tendo em conta que o colonialismo ou o colono de uma determinada nação era visto como o malvado da história, tendo em conta também várias coisas que aconteceram que não são agradáveis de se ver. Então, o povo em si tinha nojo de tudo aquilo que ligava-os a colonialismo ou aos colonizadores. Então, tendo em conta que os colonizadores sempre a sua essência é o capitalismo, então o povo, tanto como os líderes africanos, acabaram rejeitando ao capitalismo, acabaram abraçando ao socialismo. Só o que acontece? Não estou a dizer que o socialismo contribuiu para a pobreza porque ele é algo que não é bom, não. Vamos ver que dentre todos os sistemas que existem no mundo, o socialismo, o comunismo é o sistema mais perfeito. Só que ele é o sistema mais falho. Por quê? Porque ele é um sistema perfeito demais para a humanidade. Porque os humanos não são perfeitos. Então, como que algo perfeito vai funcionar com uma sociedade imperfeita? Por quê? Porque a essência do comunismo, tanto como o socialismo, é algo perfeito. É algo que, se formos também na religião, é algo que é professado. Por exemplo, as pessoas têm a esperança de viver no paraíso em harmonia e feliz, sem nenhum problema do que. Isso é a essência do comunismo, por exemplo. Então, o comunismo em si é algo muito perfeito para os próprios seres humanos. Por fato de imperfeição das pessoas, existem os preguiçosos, existem os invejosos. Então, como que isso vai se encaixar no comunismo? Por isso que o comunismo acabou tendo falha. Por quê? Depois de se adotar o comunismo na África, então a essência era tipo machambas de povos, lojas do povo, tudo do povo, onde que as pessoas trabalhavam em conjunto com o objetivo de conseguir uma determinada conquista ou um determinado resultado, uma determinada produção que seria distribuída por igual. Só que o que acontece? Aquela produção acaba sendo não equivalente ou suficiente para alimentar a todos. Por quê? Porque nem todos trabalharam da mesma força, nem todos se empenharam da mesma forma. E não só. Neste mesmo grupo do comunismo, é normal que eu seja o líder do grupo. Por exemplo, eu sou o líder, por exemplo. Então, à medida que as pessoas vão produzindo, eu não estarei trabalhando. E eu não sou o único líder. Suponhamos, numa comunidade de 1000 pessoas, somos 100 líderes. Os 900 são a população. E a população vai trabalhando. Então, cada um vai trabalhando a força proporcionalmente àquilo que de alguma forma a parte da alimentação deles. Então, nós próprios líderes já somos os primeiros, já temos 100 pessoas a menos sem trabalhar naquela produção. E depois de nós 100 pessoas a menos sem trabalhar, aí teremos mais ou menos uns 400 ou 700 pessoas preguiçosas que não vão trabalhar como devia ser. A finalidade disso, a produção veio baixa e nós que não trabalhamos somos os prioritários. E por sermos líderes, levamos a maior quantia. E restando cada vez mais pouco a fraca produção, que é de 900 pessoas, cujo apenas umas 400 e tal é que trabalharam mais. E na medida em que vão se distribuindo, é claro que durante um trabalho as pessoas já identificam aquele aí não precisa trabalhar muito. Mas no dia da distribuição, eu recebo 10 quilos e aquele que não estava a trabalhar muito, idêntico a mim, como eu me esforcei, recebe também 10 quilos. Então, como que eu vou me sentir sendo que eu fiz o maior trabalho e a minha recompensa é idêntica àquele que de alguma forma estava a negligenciar no trabalho? Então, isso tem como resultado, no próximo trabalho, eu me empenhar da mesma forma que aquele se empenha.
porque a finalidade é a mesma, eu vou receber o mesmo que ele recebeu. Então, não há necessidade de eu trabalhar mais do que ele, sendo que nós somos todos iguais, recebemos tudo igual. Então, aquele que trabalhava menos, dessa vez vai trabalhar cada vez mais menos, porque ele já sabe. Mesmo ele não trabalhar muito, ele sempre vai receber a mesma coisa que os outros trabalham. E o resultado, a produção vai regredindo. É dessa forma que, de uma certa forma, o socialismo ou o comunismo vem não funcionar. E outros fatores que infelizmente não poderei mencionar neste vídeo para não torná-lo muito longo. Mas para todos que gostarem deste vídeo, deixe o vosso like, se inscreva no canal e comente aqui dizendo que queremos um vídeo mais aprofundado ou mais detalhado sobre o assunto, ou um vídeo que dê a continuidade sobre este assunto. Bom, eu me chamo José, obrigado por me ouvir até este exato momento e nós nos vemos no próximo vídeo.